Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juarez de Souza, especialista da área de farmacologia, mestre em ciências farmacêuticas, doutor em patologia de doenças tropicais. E hoje a gente vai falar sobre três medicamentos, três anti-histamínicos que podem ser utilizados nos processos alérgicos em criança. Então vamos lá comigo. Primeiro ponto, qual o melhor anti-histamínico que pode ser utilizado para o tratamento em crianças, né? Em bebês, em crianças. Então a gente vai citar três medicações que podem ser utilizadas a partir dos 6 meses de idade e são empregadas como antialérgicos em casos clínicos de processos alérgicos, mas também em alguns casos de tosse e outras alterações que também envolvem a liberação de histamina, envolvem essas características. Então vamos lá, direto ao ponto, começando pelo primeiro medicamento, tá? O primeiro dele é a cetrizina. Ela tem um parente que é a levocetrizina, mas aqui a gente vai falar da cetrizina, já que ela pode ser utilizada a partir dos 6 meses de idade. Então, a partir de 6 meses, ela pode ser empregada como anti-histamínico. Lembrando que esses são anti-histamínicos de segunda geração, então tem uma informação importante aqui para vocês. Os anti-histamínicos de segunda geração são anti-histamínicos que têm uma característica de não causar sonolência, de não causar uma sedação. Eles são menos lipossolúveis, atravessam menos a barreira hematocefálica e normalmente o paciente não vai apresentar sedação, já que os anti-histamínicos de primeira geração podem causar efeitos sedativos bastante intensos e efeitos antimuscarínicos também, alguns deles. Esses efeitos sedativos dos de primeira geração é bastante prejudicial, principalmente para bebês, para crianças, que vão atrapalhar aí o processo da rotina diária dessa criança, vão dificultar para ela mamar, para ela se alimentar, porque vai causar uma sedação muito grande. Então, a maioria deles são contraindicados para essa faixa etária, principalmente de bebezinhos. Aqui a gente está falando de três anti-histamínicos que têm uma ação a partir dos 6 meses de idade, indicação a partir dos 6 meses de idade, e são anti-histamínicos de segunda geração que causam pouco efeito colateral. Vamos lá, a cetrizina, ela tem essa característica. Cloridrato de cetrizina é indicado para alívio de sintomas nasais, processos alérgicos, alterações relacionadas às alergias sazonais, por exemplo, aqueles períodos que tem mais pólen, aqueles períodos que têm mais características de poeira, outras alterações que vão levar ao processo respiratório, processo alérgico, também ao processo alérgico da pele, tá? Outras alterações relacionadas ao processo alérgico da pele, e claro, sintomas de urticária e outras alterações como manchas vermelhas e coceira pelo corpo. Então, a indicação muito clara aí para essa função. Também ajuda a diminuir as sensações de coriza, em alguns casos, quadros clínicos de tosse, principalmente tosse seca e alérgica. Esse é o primeiro. Você pode ver aqui que ele tem a formulação em gotas e tem a formulação de suspensão oral. A formulação de suspensão oral, ela tem 1 mg por ml. Para um bebezinho de 6 meses a 2 anos, ela vai utilizar 2,5 mg, que significa que é 2,5 ml uma vez por dia. Isso também é uma vantagem de ser utilizado uma vez só por dia. Lembrando que 6 meses a 2 anos é uma vez por dia, mas se ele passa de 2 anos, seria de 12 em 12 horas, respeitando a farmacocinética dessa medicação. Então, a partir dos 2 anos de idade, de 12 em 12 horas, com 2 anos de idade, na verdade, até 2 anos, de 6 a 2 anos, é 2,5 ml, aí sendo utilizado uma vez só por dia, ok? Então, tem duas posologias que é um pouquinho diferente. 6 meses a 2 anos, e a partir dos 6 meses muda um pouquinho em relação à posologia sendo administrada aí a partir dos 2 anos, 12 em 12 horas. Então, nos processos alérgicos, nas alterações que são características desse processo. Vamos para o segundo aqui, tá? Vou colocar um outro na lista de vocês. A desloratadina, talvez esse seja o mais interessante e o fármaco mais indicado para esses processos alérgicos, tá? Ela tem uma característica de ser um fármaco bastante seguro, tem pouquíssimos efeitos colaterais e, claro, traz um benefício muito grande na resposta alérgica. Esse processo de ter uma ação efetiva na resposta alérgica e muito intensa faz com que ele seja um dos fármacos mais utilizados e um dos mais prescritos aí como antialérgico. Então, ele pode ser utilizado a partir dos 6 meses. Lembrando que, nesse caso, é 1 mg uma vez por dia, tá? Até os 2 anos. Nesse caso, 2 ml seria utilizado. 1 ml, né, pode ser utilizado também, dependendo do bebezinho. E, na maioria das vezes, isso já é uma dose eficiente para combater a resposta alérgica, tá? Vamos colocar um ponto aqui importante. Aqui, a administração dela é uma vez só por dia. Isso é interessante, né? Eu falei para vocês que no outro lá, quando o paciente passava de 2 anos de idade, administrava de 12 em 12. Aqui a administração uma vez só por dia, fazendo um efeito de 24 horas. Isso é interessante porque evita
com que eu tenha que administrar a medicação mais vezes ao dia e, claro, evita a necessidade de picos, né, de administração com mais efeito adverso. Então, é interessante fazer o uso uma vez só por dia, você não esquece, fica mais tranquilo com relação a isso. Vamos dar uma outra dica aqui, tá? Vamos lá, pensando em pacientes que apresentam processos crônicos, então em alguns casos a medicação ela pode ser prescrita por um período prolongado e também como profilático. Claro que nem sempre isso resolve, tá? Tem situações que o processo alérgico é tão intenso, o paciente não consegue melhorar só com antihistamínico. Mas o médico pode prescrever em alguns casos por um período mais longo. Então, não acho estranho se acontecer uma prescrição assim de o paciente ter que tomar por algum tempo maior do que alguns dias, né? Meses talvez. Em algumas situações é necessário para reduzir essa resposta alérgica, mas principalmente para prevenir respostas alérgicas que podem estar mais presentes. Em outras situações também, essa dose que eu estou colocando para vocês, ela pode mudar. Então pode ser necessário uma dose um pouquinho mais alta para ter uma resposta terapêutica melhor em alguns casos mais exacerbados. Então, por exemplo, em urticárias crônicas, há necessidade muitas vezes de uma prescrição com uso mais frequente, com uso diário por um período mais longo, e em alguns casos uma dose até um pouquinho mais alta para ter a mesma resposta terapêutica, ok? Outro ponto importante aqui, uma vez por dia é uma vantagem terapêutica sendo utilizado para o paciente normalmente durante o dia. Na maioria das vezes vai ter pouco efeito colateral, mas em alguns casos o paciente ainda pode apresentar um pouquinho de fadiga ou alguma outra alteração, mas é mais tranquilo em relação à utilização dos outros que são utilizados de 12 em 12 horas. Vamos para o terceiro, ok? Nesse caso, a fexofenadina, ela é utilizada a partir dos 6 meses, tá? Nesse caso também é um medicamento antihistamínico muito efetivo, controla e melhora as manifestações alérgicas na maioria dos casos. Claro, se for um caso mais exacerbado, talvez seja necessário o uso de um corticoide. Não vou entrar em corticoide aqui, mas é uma opção terapêutica muito boa, principalmente para os sintomas de coriza, nariz, coceira, espirro, prurido, aquela coceira da pele, conjuntivite alérgica e outras alterações como urticária. Também é uma medicação muito segura, não causa sonolência, tem pouquíssimos efeitos colaterais e, como eu disse, pode ser utilizada a partir de 6 meses. Tem uma diferença, ela também é empregada de 12 em 12 horas, tá? Então, diferente da desloratadina, que tem uma vantagem de ser utilizada uma vez por dia, as duas outras medicações são empregadas de 12 em 12 horas. Então, tem essa diferença básica entre a utilização da fexofenadina e da cetrizina, comparada à desloratadina, por isso eu estou dando um destaque um pouquinho maior para a desloratadina em relação aos outros medicamentos. Mas a fexofenadina também é bastante efetiva e funciona muito bem, ok? Vamos para alguns pontos importantes. Isso aqui é um vídeo explicativo sobre a atuação desses medicamentos, não é um vídeo de indicação, e eu sempre recomendo, procure um profissional da saúde para ter uma orientação correta no uso dessa medicação. Talvez você esteja precisando de uma medicação, mas que não é exatamente esse medicamento aqui que eu estou colocando para vocês. Então, não considere isso como indicação terapêutica, e sim como uma explicação de 3 fármacos que podem ser empregados a partir dos 6 meses de idade. Procure sempre um profissional da área da saúde, procure lá o seu farmacêutico para ter uma orientação correta sobre a sua situação clínica. E se você é o profissional da saúde que está assistindo esse vídeo, siga aí as orientações e oriente seu paciente corretamente. Então, continua acompanhando a gente aí e vamos lá, porque a gente tem dica toda semana e toda semana tem informação legal aqui para vocês. Valeu, até mais!